Olá, amigo conselheiro. Vamos continuar com a disciplina Trabalho nos Postos. Dentro dos trabalhos nos postos, eu queria refletir com vocês um versículo que se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é um versículo que faz parte de uma atividade dentro do Manual de Arauto. A atividade é Mensagem do Evangelho para o Mundo Perdido. Dentro dessa atividade, o subtema é Buscar a Deus. Então esse é um exemplo de um trabalho que dentro do posto, dentro do Manual de Arauto, o embaixador vai memorizar e apresentar para a embaixada. Então ele tem essa série de atividades para apresentar e esse é um exemplo para que o conselheiro possa verificar esse aprendizado. É muito interessante o conselheiro ele ter um material, nós temos a caderneta do conselheiro, para acompanhar essa apresentação. À medida que o garoto, à medida que o embaixador termina as atividades, à medida que o embaixador ele cumpre as atividades, ele estará apto a alcançar o próximo posto. Então o conselheiro organizar, o conselheiro durante a semana mandar um lembrete, uma sugestão de próxima atividade dele apresentar, acompanhar o trabalho do embaixador do rei, também irá motivar e facilitar esse entendimento. E é claro, tirar dúvidas. Lembrando também que o embaixador do rei, ele pode apresentar essas atividades, esses trabalhos nos postos de uma maneira diferente. Ele pode fazer cartaz, ele pode fazer desenho, ele pode elaborar uma apresentação no PowerPoint, gravar um vídeo, cada um da sua maneira. O importante é o aprendizado da palavra de Deus. Feito isso, é muito importante e interessante para cada embaixada organizar, pelo menos uma vez por ano, o culto dos embaixadores do rei. Olha que maravilha! Os embaixadores do rei aprenderam no decorrer do ano, eles estão aptos a serem promovidos de posto e você apresentar tudo isso para a igreja. Aqui eu trouxe um modelo de um culto dos embaixadores do rei, que aconteceu no ano de 2018 na Primeira Igreja Batista Ebenezer, na QNL. Então esse é o modelo, nós fizemos o culto dos embaixadores do rei e lá os embaixadores do rei tiveram a oportunidade de cantar, de participar do louvor, de apresentar alguma dessas atividades nos trabalhos nos postos e de ser o mensageiro da palavra, o pregador, dirigir o culto. Muito importante essa prática dos embaixadores do rei também no decorrer do culto, nas programações da igreja. E também é muito importante você passar para a igreja o que está acontecendo naquele trabalho. E é uma oportunidade ímpar de convidar os familiares dos embaixadores do rei para participar desse culto, esse culto de festa, esse culto de comemoração, que é o culto de reconhecimento de postos da Organização Embaixadores do Rei. Por algumas vezes, em algumas experiências, nós fizemos esse culto, convidamos familiares, os embaixadores do rei convidaram familiares que não eram evangélicos, que não eram convertidos, e lá eles tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo, de conhecer o Evangelho, a palavra de Deus. E não erraram nas nossas igrejas batistas, no culto de batismo, nós colhermos frutos desse trabalho de embaixadores do rei. Então essa experiência do culto de reconhecimento de postos é muito importante. E esse culto, ele é quase que um culto de gala, né? Os embaixadores do rei recebem seus certificados, algumas embaixadas entregam um chaveiro, um cordão, uma lembrança para aquele embaixador do rei, uma bíblia do embaixador. Então é um culto de comemoração. Aconteceu comigo, há muito tempo atrás, né? No ano de 2000, eu participei do meu último reconhecimento de postos. Então eu alcancei o último posto, terminei o posto de embaixador plenipotenciário. Esse é o modelo de diploma. Na época, pastor Daniel, acredito, pastor Daniel, pastor Abimael, na Igreja Batista Central de Taguatinga.
e recebi essa certificação que guardo até hoje, muito tempo depois. E hoje nós temos um outro modelo, né, de certificado aqui, certificado mais moderno, mais colorido, mas muito importante para o embaixador do rei. Ele guarda essa certificação e é um orgulho para ele ali receber essa certificação. Geralmente a gente convida um familiar, ele escolhe um familiar para fazer essa entrega do certificado. Muito edificante essa parte. Seguindo, vamos falar um pouco mais sobre os trabalhos nos postos. Desenvolvimento de acordo com cada idade. Como assim? O embaixador do rei, ele ingressou na embaixada, vamos dar um exemplo, com 7 anos. Com 7 anos ele começou a participar da embaixada. Então, em 6 meses ele já pode passar por todos esses postos que eu falei aqui. Esse é o ideal? Não. Cada coisa no seu tempo. O embaixador do rei, essa divisão de postos, ela foi pensada com o embaixador do rei 9 para 10 anos de idade, cumprir todas as atividades e depois passar para o manual de arauto, que seria o primeiro posto. Sendo assim, o embaixador do rei ele pode terminar antes, ele consegue terminar antes, ele pode terminar depois. Uma vez por ano ele é obrigado a passar de posto? Não, cada um no seu tempo, mas por via de regra, um tempo ideal para que isso aconteça é de ano em ano, ou seja, naquele culto de reconhecimento de postos embaixadores do rei, todos terem a oportunidade de passar para o próximo posto. Não passou? Não tem problema, não vai para recuperação, não vai para dependência, isso não acontece. O embaixador do rei ele vai continuar apresentando as atividades no próximo ano e no próximo culto de reconhecimento de postos ele poderá receber a sua certificação. Continuando. E se o embaixador do rei ingressar muito tarde na organização? Acontece demais também. A organização Embaixadores do Rei começou na igreja no ano de 2020 e embaixadores com 15, 16 anos de idade começaram na embaixada naquele tempo. Não tem problema nenhum. Ele vai participar das atividades e o conselheiro ele vai pensar em alguma forma que no culto de reconhecimento ele seja promovido mais de uma vez, certo? Temos um material nesse sentido também, com algumas atividades exclusivas para o embaixador que adentrou a embaixada com idade avançada. É o manual de aspirante, vocês devem ter recebido aí também no seu curso, e você pode ler um pouco esse material para entender como tratar esse embaixador que adentrou com idade já avançada na embaixada. Não tem problema nenhum, ele será muito bem-vindo, irá apresentar as atividades de acordo com o seu tempo. Depois disso, e se o ER, o embaixador do rei, terminar todos os postos muito cedo? Não tem problema nenhum também, é muito bom até, né? Nós não temos na organização apenas trabalho nos postos, ela é a espinha dorsal, ela é a sustentação, mas o corpo da embaixada não é formado apenas de espinha dorsal. Temos mais coisas, então terminando todos os postos da embaixada, o embaixador ele poderá se dedicar à gincana bíblica, ele poderá auxiliar o conselheiro, ele poderá auxiliar embaixadores que têm dificuldade, então não tem problema nenhum. Ele terminou todos os postos, ele vai continuar na embaixada e se dedicar a outras partes, a gincanas e a outras tarefas que também o conselheiro poderá passar para ele, certo? E a formatura dos embaixadores do rei foi a que eu acabei de falar para vocês. Tem alguns estados que fazem uma formatura coletiva, que uma vez por ano reúnem todas as embaixadas e fazem esse evento de gala para comemorar a promoção, para comemorar a passagem de posto. E se o seu estado, né, o Planalto Central, o Distrito Federal já fez isso, mas se o seu estado, se a sua região não faz assim, não tem problema nenhum. Faça o culto dos embaixadores do rei na sua igreja. Pode ser num sábado, pode ser num domingo de manhã, pode ser num domingo à noite, combine com a liderança. Eu achei interessante que o pastor na Igreja Batista Ebenezer, em uma reunião para tratar sobre o tema, ele falou assim: conselheiro Wellington, ele me chama de meu conselheiro Wellington,
culto dos embaixadores do rei aqui na igreja vai ser no domingo e vai ser no domingo à noite. Eu achei tão interessante essa palavra do pastor. Por quê? Porque ele estava valorizando aquela organização. Ele estava fazendo no horário do culto da noite, com a programação voltada exclusiva para os embaixadores do rei, porque ele sabe a importância dessa organização missionária e da importância de fazer esse culto no domingo à noite como culto missionário. Nada impede de ser outro dia. Às vezes no sábado é mais fácil para outras embaixadas vir visitar. Eu só estou falando que de acordo com a sua realidade, de acordo com a conversa que você vai ter com a liderança, não deixar de fazer o culto de formatura dos embaixadores do rei. Esses são os trabalhos nos postos da nossa organização. Não deixe de fazer, não deixe de lado, não esqueça, porque fará toda a diferença na organização Embaixadores do Rei. Uma organização estruturada, uma organização com base fundamentada, ela tende a crescer ainda mais, não só em números, mas na qualidade. Que a nossa qualidade é na fundamentação da palavra de Deus. Um abraço a todos e nos vemos em outra oportunidade. Fiquem com Deus, fiquem em paz.